Olá, pessoal! Bem-vindo de volta ao canal Mundo em Foco. Hoje vamos falar do aumento da tensão no Oriente Médio. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais complexos e prolongados conflitos no mundo moderno. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a história e a situação atual do conflito. Após a Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina ficou sob controle britânico, o que intensificou as tensões entre judeus e árabes. Declaração de Balfour apoiava a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, aumentando a imigração judaica e a resistência árabe. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina em estados judeus e árabes. Os árabes rejeitaram o plano. Em 1948, Israel declarou sua independência, resultando na Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel venceu e expandiu seu território, levando ao deslocamento de centenas de milhares de palestinos. Nakba. Na Guerra dos Seis Dias em 67, Israel capturou Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Sinai e as colinas de Golã. Em seguida, veio o Acordos de Oslo trouxeram esperanças de paz, mas foram seguidos por novas ondas de violência, incluindo a primeira de 87 a 93 e a segunda intifada de 2000 a 2005. Situação atual. Governada pelo Hamas desde 2007, a faixa de Gaza enfrenta bloqueios econômicos por parte de Israel e Egito, repetidos confrontos militares entre Israel e grupos militantes em Gaza, resultando em significativas baixas civis. O conflito entre Israel e Palestina continua a ser uma fonte significativa de tensão, com confrontos frequentes e uma situação humanitária difícil, especialmente na faixa de Gaza. Rivalidade entre Irã e Arábia Saudita. Esses dois países são potências regionais que competem por influência no Oriente Médio. A rivalidade se manifesta em conflitos por procuração em lugares como Iêmen, Síria e Líbano. A presença e a intervenção de potências externas, como os Estados Unidos e a Rússia, em conflitos regionais, como na Síria e no Iraque, aumentam as tensões e complicam a resolução dos conflitos. As divisões sectárias entre sunitas e xiitas são uma fonte constante de tensão, exacerbada por políticas internas e externas que exploram essas divisões. Muitos países da região, como Líbano, Iraque e Irã, enfrentam instabilidade política, protestos e crises econômicas que aumentam a volatilidade e a tensão interna. Problemas econômicos, como a alta taxa de desemprego, a pobreza e a corrupção, levam a descontentamento e protestos populares, que por vezes resultam em repressão violenta. Grupos extremistas como o Estado Islâmico e outros continuam a operar na região, realizando ataques e fomentando a instabilidade. Disputas sobre fronteiras e recursos, como a água e o petróleo, continuam a ser uma fonte de conflito entre os países da região. Os Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes, mudaram a dinâmica regional, mas também geraram tensões com aqueles que ainda apoiam a causa palestina. A guerra civil síria continua, com o envolvimento de várias potências estrangeiras e grupos locais. O conflito no Iêmen é um dos piores desastres humanitários do mundo, com uma guerra por procuração entre o Irã, que apoia os rebeldes Houthi, e a coalizão liderada pela Arábia Saudita. O Líbano enfrenta uma crise econômica severa e tensões políticas exacerbadas pela explosão no porto de Beirute em 2020. Milícias e grupos armados têm ganhado poder em vários países, muitas vezes com o apoio de potências regionais, o que complica ainda mais a situação. Tensão entre Israel e Hezbollah aumenta temor de expansão da Guerra de Gaza. O líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, aliado do Hamas, advertiu na quarta-feira que nenhum lugar de Israel estaria a salvo dos mísseis do grupo. O exército israelense bombardeou a faixa de Gaza, ao mesmo tempo que aumenta a tensão na fronteira israelense-libanesa, com as ameaças do líder do Hezbollah a Israel e o anúncio de uma possível ofensiva no Líbano.
A fronteira entre Israel e Líbano é cenário de confrontos de artilharia quase diários desde 7 de outubro, data do início da guerra entre o Estado hebreu e o grupo islamista palestino Hamas, em Gaza. O líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, aliado do Hamas, advertiu na quarta-feira que nenhum lugar de Israel estaria a salvo dos mísseis do grupo caso o governo israelense inicie uma nova frente de batalha em sua fronteira norte. Durante uma visita ao norte de Israel, o comandante do exército israelense, general Herzi Halevi, afirmou que o país tem capacidades infinitamente superiores a recursos do Hezbollah. Governo israelense culpa grupo armado por ofensiva nas colinas de Golã. Israel diz que lançou um ataque em Beirute, capital do Líbano, tendo como alvo um comandante do Hezbollah que seria responsável por um ataque nas colinas de Golã ocupadas por Israel. As forças de defesa de Israel informaram que realizaram um ataque direcionado em Beirute contra o comandante responsável pelo assassinato das crianças em Maid al-Shams e pela morte de vários civis israelenses. Segundo as forças de defesa de Israel, o comandante Fuad Shukr foi morto com a ofensiva. A agência de notícias estatal libanesa pontuou que o ataque foi conduzido por um drone que disparou 3 mísseis. O ataque de Israel acontece após o país prometer, no início desta semana, que o Hezbollah pagaria o preço por um ataque com foguetes em um campo de futebol que matou 12 crianças e feriu 44 pessoas na cidade de Maid al-Shams, perto das fronteiras com a Síria e o Líbano. A ofensiva, realizada no sábado, gerou temores de que uma guerra total pudesse ser desencadeada na região. Israel e os Estados Unidos culparam o Hezbollah pelo ataque. O Hezbollah negou responsabilidade. A combinação desses fatores cria um cenário altamente volátil e complexo no Oriente Médio. A resolução das tensões requer abordagens multifacetadas que incluam negociações diplomáticas, desenvolvimento econômico, respeito a direitos humanos e esforços de construção da paz. Por hoje é isso, pessoal. Vamos acompanhar o aumento das tensões no Oriente Médio. Até a próxima! E não esquece de deixar teu like, se inscrever, compartilhar nosso conteúdo para fortalecer o canal. Até breve!